Ok, então, retornando, né, à aula de metabolismo dos carboidratos na disciplina de bioquímica para o curso de vocês, que é de farmácia, nós paramos nessa fase em que nós estávamos explicando, né, sobre a cadeia de glicogênio e como ela é metabolizada, quais são os processos bioquímicos envolvidos na quebra dessa molécula que nós consideramos uma molécula grande, né, uma macromolécula, entre aspas, uma molécula gigante, né, como se assim dizer, de maneira a grosso modo, a gente fala, né, mas esse processo, e aí essa aqui é uma imagem representativa, né, didática, mostrando como seria a macromolécula do glicogênio, para vocês verem aí, só para terem uma visão didática da coisa. E aí nós vamos mostrando aí que aí é a parede celular, né? E na parede celular você vai ter o conteúdo celular. E aqui, ó, tá vendo? Você pode ter celulose, hemicelulose, lignina, pectina, tudo isso compondo aí esses elementos da parede celular, que ela, por si só, já possui polissacarídeos e glicoproteínas em sua composição, né? E no conteúdo celular nós vamos ter amido, açúcares, proteínas, lipídios, sais minerais e ácidos nucleicos. E a fibra detergente neutra é conforme essas informações são pelo autor Van Soest e Mori em 1965, que determinou esses estudos, né? E aí, lembrando que semana passada a gente começou a falar, né, que dentro dos carboidratos nós temos os monossacarídeos, os disacarídeos, os trissacarídeos e os polissacarídeos, né? Dentro dos monossacarídeos, nós temos as classes das trioses, das pentoses, das hexoses, das disacarídeos. Nós vamos ter vários exemplos também. E dentro dos exemplos dos monossacarídeos, a gente vai ter dihidroxicetona, gliceраído, e quais são as fontes, né, delas? São produtos de fermentação da glicólise. Nas pentoses, que são açúcares de 5 carbonos, a gente vai ter a arabinose, a xilose, a ribose, que são hidrólises produtos que vêm da fonte de hidrólises de arabanos, hidrólises de xilanos e ácidos nucleicos. As hexoses, que são açúcares de 6 carbonos, eles são do tipo glicose, mannose, galactose e frutose, e a hidrólise de amido, né? Geralmente, esses componentes eles vêm da hidrólise do amido, do glicogênio e da maltose. Suco de frutas vai ter também, leite, que é a hidrólise da lactose e da galactosídeos, hidrólise de sacarose. E os disacarídeos, eles, eles vão vir, né? Aliás, os exemplos de sacarídeos. Temos a sacarose, a maltose, a trealose, a lactose, e aí eles são fontes, por exemplo, no açúcar da cana, na beterraba, no amido, né? No cogumelo, no leite. E os trissacarídeos, como a rafinose e o gocipose, é o suco de beterraba e a semente de algodão, por exemplo, que são fontes ricas em trissacarídeos do tipo rafinose e grossipose. Polissacarídeos são grupos de compostos de cadeias longas de sacarídeos, como o amido, o glicogênio, a celulose, a dextrose, as pectinas, os galactosídeos e entre outras. Então, a digestão desses carboidratos, de uma maneira geral, nos ruminantes e nos não ruminantes. Então, nós vamos ter nos ruminantes uma digestão microbiana, né? E essa digestão, ela também passa a ser enzimática. Primeiro inicia-se a microbiana para depois a enzimática, né, nos ruminantes. Já nos não ruminantes, inicia-se pela digestão enzimática para depois a digestão microbiana. E é verdade. Quando o animalzinho, a vaquinha, come a grama tem celulose. Lembra que é um polissacarídeo de vegetal. Esse polissacarídeo de celulose de vegetal, ela precisa ser digerida no ruminante. Ela fica dentro do rumen pela digestão microbiana inicialmente, que vai ajudar a quebrar um pouco das cadeias da celulose, e depois que ela consegue minimamente quebrar, aí ela passa para a digestão enzimática, que aí melhora a digestão, eles conseguem reabsorver os nutrientes.
Já nos ruminantes, aliás, nos não ruminantes, a coisa muda de configuração. Nós não digerimos celulose, né? Mas nós comemos alimentos, e todos os alimentos que a gente come, primeiro passa pela digestão enzimática, para depois ter uma digestão microbiana, porque nós sabemos que nosso intestino ele possui micro-organismos que auxiliam na digestão de determinadas substâncias, tá? E aí está mostrando quais são os processos, onde começa o local exato, se é na boca, se é no estômago e no intestino delgado, e quais as enzimas envolvidas para a quebra de determinados grupos de carboidratos. Deixa eu ver aqui. Eita. Então, a nossa digestão é enzimática, né? E microbiana também, Eric. Primeiro é enzimática e depois microbiana. Só que nós não digerimos celulose, que fique claro isso. Mesmo pela microbiana, a gente não tem o potencial de digestão de celulose, tá? Mas a gente Ah, consegue até entendi. quebrar. Oi? Entendi, professor. Uhum. E aí, nessa imagem aí, esse fluxograma aí, ele é muito importante que vocês observem, porque ele vai mostrar, ó, na boca, quando você entra em contato com o amido, a boca ela tem uma enzima chamada amilase na saliva. E aí no estômago, esse amido ele também vai começar ele já chega um pouquinho mais trabalhado pela força da amilase da saliva. E aí no intestino delgado, veja o que acontece com esse amido. Ele vai passar por uma amilase pancreática e a sacaridase de outra. Peraí, viu? E a sacaradase, que é outra enzima também que vai ajudar nessa digestão. Então, o amido é quebrado, né, em forma de amilose. Se ele for amilose, ele vai virar maltose, maltotriose. Se for amilopectina, ele vai se transformar em maltose, maltodiose e dextrina. E depois ele passa por outra quebra, na qual ele se transforma em glicose. Aí ele é absorvido pelos íons de sódio na membrana, né, com auxílio dessa cadeia iônica de sódio, e aí eles entram nas células. Já a sacarose, ela entra na boca, passa diretamente pelo estômago e somente no intestino delgado, ela entra em contato com a sacaradase no intestino delgado, por isso que está ID, e aí ela vira frutose, e aí pela frutose ela é absorvida na pilosidade intestinal. Já a lactose, ela vai passar pela boca, pelo estômago, e no intestino ela recebe a ação da lactase, que aí quebra a lactose e vira galactose. E aí, pelo tamanho da galactose, ela consegue ser absorvida na velocidade intestinal com pontes de sódio, né? Transporte com pontes de sódio. A celulose, ela apenas, olha só que interessante, tá bem claro aí. Tem uma seta, né? Ela passa pela boca, ela passa pelo estômago, mas ela chega no intestino delgado e ela vira somente celobiose, mas ela não é absorvida, fica parada. E aí ela sai nas fezes. Estão entendendo? Que não tem seta, continuando. Então é isso, galera. Então, tanto a lactose como a sacarose também se transformam em glicose, mas elas podem ser absorvidas pelo intestino também na forma de galactose e de frutose, tá, gente? Só que ela também pode ser quebrada até o nível de glicose para facilitar mais ainda a sua absorção. Mas lembrem-se, o ponto primordial de tudo isso aqui é você observar o ciclo da celulose no organismo humano. Ele não é absorvido, tá bom? A absorção da glicose, gente, ela sempre envolve gasto de energia, que é o gasto do ATP, né? Então, nós temos aí as pontes de sódio e de potássio que vão atuar nesse transporte ativo. E aí, todo aquele processo que a gente estudou no metabolismo energético, na bioenergética, lá no início das nossas aulas, para a síntese de ATP, isso já aconteceu. Aí, na membrana plasmática, ela recebe os nutrientes, tá vendo? Aí, a membrana plasmática, ela tem o quê? Glicoproteínas, ela é fosfolipídica, esses nutrientes se alinham com esses receptores estão prontos para absorver,
quando entra na célula, por algum transporte ativo ao consumo do ATP, nesse consumo do ATP, ele já libera sódio e íons potássio, né? E aí esses íons sódio e íon potássio vai servir justamente para a difusão de aminoácidos, por exemplo. E a difusão de aminoácidos é feita pela facilitação desses íons. Então, o sódio dependente de glicose no transporte 1, que é o SGLT1, ele transporta a glicose do lume intestinal para dentro do eritrócito. E aí é um contratransporte ativo do sódio dependente. Então, veja, através da liberação do sódio na gastreenergia do ATP, a gente já tem um facilitador para entrar a glicose dentro do intestino, tá bom? Então, a glicose, ela só entra no intestino, como a gente está vendo ali, ó, glu, 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 e a glicose está entrando no intestino porque há facilitação do transporte dela através desses íons potássio e íons sódio que facilitaram com a quebra de ATP. Então, a liberação de íons sódio, nesse momento, ela é de extrema importância, tá? Já o GLUT1, que é o transporte de glicose do eritrócito para o sangue a favor do gradiente de concentração. Então, nesse caso, quando a glicose do eritrócito para o sangue, já não há mais gasto de energia necessariamente, e aí o transporte é através do gradiente de concentração, então você não vai ter problemas com gasto de energia. A captação da glicose nos tecidos é feita por difusão facilitada e transportadores de glicose. Então, o GLUT1, que é aquele que se liga com o potássio, e A4. O GLUT1 ele tem alta afinidade pela glicose e é responsável pelo nível basal da glicose. A atividade não é alterada pela insulina. O GLUT1 e o GLUT3 transporte de glicose para o cérebro e não é dependente de insulina. O GLUT2 para o fígado, que age no fígado, pâncreas, mucosa intestinal e rins, ele não é dependente de insulina. O GLUT4 ele é transportador de glicose insulino sensível e tecido adiposo, do insulino sensível, do tecido adiposo e muscular. Só um minutinho que eu vou tomar água. Entendi a referência. Hoje o professor não tá aparecendo. Senti falta agora. E aí a regulação da glicemia no sangue, né, que a gente sabe que isso é necessário, a regulação da glicemia no organismo humano em si, né. Os hormônios envolvidos nessa regulação, nós conhecemos muito bem um deles, que é a insulina. A gente ouve falar muito. Onde é produzida a insulina? Ela é produzida no pâncreas, né, nas ilhotas de Langerhans, que é uma estrutura do pâncreas, ilhotas de Langerhans. E o glucagon, né, que é um outro hormônio envolvido na regulação da glicose. E aí, ó, e aí, só voltando, o glucagon também está envolvido, né? Porque quando um está elevado e o outro está baixo, é porque a glicose precisa ser reabsorvida. E quando a glicose precisa ser utilizada, como a gente fala, eu vou queimar a glicose, eu vou usar a glicose, aí a gente entra em ação com o glucagon. Então, o glucagon é o hormônio do jejum, né? Ele fica elevado quando você está sem comer, tá? Ele eleva muito. Então, o açúcar do sangue é regulado pela insulina e pelo glucagon. Quando a glicose está alta, a gente o pâncreas ele libera muita insulina. Por quê? Porque você agora precisa dar insulina no sangue para abrir os portais das células e absorver essa glicose que está alta no sangue. Quando a glicose está baixa, aí o pâncreas libera glucagon para fechar os portais das células, guardar o máximo de glicose possível e você tem que comer. É por isso que dá fome. E a somatostatina regula a liberação de insulina e glucagon. A somatostatina
é uma espécie de hormônio intermediário que dispara a liberação dos dois outros hormônios mais importantes, que é a insulina e o glucagon, tá? Beleza, ficou claro. Sabiam que existia esse tal de glucagon ou não? Alô? Aiu? Oi, oi. Alguém falou comigo? Oxe, do nada. Ninguém fala comigo. Estão entendendo? Sabe o que é glucagon? Agora sabemos, agora. Então tá bom. Então, alimento, né? Aqui é um ciclo mostrando tudo que a gente já falou agora. Aí o alimento vem ali no pretinho, né? Aí a glicose fica alta. Aí quem é que vai estimular, né? Com a glicose alta, ela estimula as células beta do pâncreas e inibe as células alfa. Quando ela estimula a célula beta do pâncreas, ela estimula o quê? Ó, produção de insulina. E as células beta estão lá presentes nas ilhotas de Langerhans, né? E aí a inibição das células alfa inibe a produção de glucagon. Aí no fígado ocorre o quê? A absorção de glicose e armazenado na forma de glicogênio, que a gente já sabe o que é, já aprendeu isso. Quando você está com a glicose baixa no sangue, aí você começa a ter fome. Aí a glicose baixa, ela estimula o quê? As células alfa a produzir o glúcagon. Olha lá. Ó. E aí Ah, ela o contrário, é? é o contrário, porque com a glicose baixa, Ah, agora as células alfa são estimuladas, libera glúcagon. E aí inibe a célula beta e não libera insulina. E o glúcagon corre lá para o fígado e diz: eu quero um pouquinho desse glicogênio para eu comer, para poder o corpo ficar vivo. Aí você começa a queimar o seu glicogênio porque você não está tendo fonte externa. Então você vai usar o seu estoque energético. Ficou claro? compreendi. Ficou claro? Aí o que, que eu vou pedir para Ficou. vocês agora? Deem um print nessa tela e marca o professor no Instagram. Olha que chique. Peraí, Aula deixa de eu ver aqui. bioquímica topada. Ainda escreve assim. Vocês têm que printar para marcar o professorzinho de vocês. Ah, certo. Hum. Vou pintar lá. Botar lá. Melhor professor. Não, não precisa ser Melhor, tão clichê assim, não. Eu não melhor mereço professor. tanto, não. Mas a gente Ah, pode, né? Eu tô tão preguiçoso, gente. No final, assim, eu tô cansado. Melhor ou mais amada. Sou humano. Obrigado, João. Poxa, muito obrigado, de verdade. Eu tô com saudade de presencial para a gente poder bater aqueles papos engraçados. é verdade, professor. Tão bom. Saudades do Bom, né, primeiro velho? ano. É bom, né, velho? E passa tão rápido, É. né, Eric? Liga Quer ver aí, rápido, passou. cara, vai ser quando você fizer faculdade. Faculdade é legal também, você faz muita amizade boa. E a amizade de faculdade é para a vida inteira, entendeu? Por exemplo, Uhum, aquelas minhas amigas lá da biomedicina. Eu tenho muitos amigos também, só que meus colegas da biomedicina, eles, a maioria não estão atuando, entendeu? São poucos que atuam, dos caras. entendi. Aí os que estão atuando estão em lugares já casados, perdi muito contato de alguns. Eu tenho um brother, muito gente boa, que era Carlos, o nome dele, só que a gente chamava ele de Carlinhos. O bicho fumava um cigarro danado, viu, na faculdade. Aí ele tinha um sotaque de interior de São Paulo, aí ele, cara, você é muito louco. E eu falo rápido, né, desse jeito meu. Aí Ai, ele, meu cara, você Deus. é muito louco. Aí eu digo, tinha dia que eu não ficava com agonia Ô, de prova. professor, Não a chega perto de melhor mim, não, com foto essa do sua, Instagram com do esse senhor foi seu. aquela uma antiga que o senhor tava bem magrinho numa praça e de óculos. Nossa, aquela foto foi muito top, velho. Mano, ali eu tinha 23 anos. Agora eu já tenho 33, é 10 anos depois. Ficou É muito outro. top aquela foto ali, viu? Quer dizer que eu só era bonito naquela época, né? Não, Abafa o caso, vamos voltar para a aula. é Depois a gente verdade. conversa. Pode me conversar comigo, Eric. Você não fala comigo, só fala aqui na aula. Você é Ah, então tá chegado. certo.
converse lá no Instagram, no WhatsApp também. Vocês têm passe livre. Quando precisar Então tirar tá onda, bom. brincar, mandar meme. Liberação da insulina. Após detectar excesso de glicose, você chama de hiperglicemia. Esse termo ele é conhecido, muitas pessoas falam, fulano teve uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia. Então, quando detecta excesso de glicose no sangue, a gente chama que a pessoa está com hiperglicemia. Quando ocorre isso? Exerce três efeitos principais. Primeiro, a estimulação de captação de glicose pelas células, aí estimula a glicogênese e depois estimula o armazenamento de ácidos, de aminoácidos e de ácidos graxos. Quando você come muito açúcar, que sobra açúcar no seu sangue, o corpo entende que você está bem alimentado. Aí ele manda estocar até aminoácidos e até ácido graxo. Então você fica bem nutrido. Por isso que quem come muito doce geralmente é gordinho, né? Porque a pessoa ela está absorvendo bem tudo e ela está ainda estocando os outros nutrientes. Agora, quando você não come não está bem alimentado, não está com bons níveis de glicose, o corpo entende que você tem que queimar os estoques. Então, você pode emagrecer porque você começa a queimar os estoques de armazenagem, né? Em que momentos pode ocorrer uma hiperglicemia e aí isso não é bom para o corpo? No caso do diabético. O diabético ele não está alimentado, mas ele está com a glicose elevada no sangue, porque ele não produz insulina. E mesmo que o corpo entenda que ele precisa produzir, as células beta e alfa dele estão danificadas. Então eles precisam tomar insulina externa, né? E aí o glucagon, qual é o efeito dele? Ele é o efeito antagônico da insulina. Ele é formado por células alfa, nas células alfa-pancreáticas, né? E liberado na hipoglicemia. Quando uma pessoa está com hipoglicemia, o nível de glucagon dela está muito alto. Então, a função do glucagon é estimular a degradação do glicogênio hepático e muscular, estimula a mobilização de aminoácidos e de ácidos graxos e estimula a lipólise. Veja, o glucagon é a falta ele é estimulado pela falta de glicose no sangue, e aí, quando você tem muito glucagon no sangue, você começa a queimar sua gordura, a lipólise. Então, por isso que quem fica em jejum e não come, começa a queimar gordura, né? Porque o glucagon ele estimula a lipólise, né? A quebra de gordura. Que aí você vai utilizar a gordura como fonte energética. Aí, quando você tem por exemplo, fui por uma trilha e me perdi, caí no buraco, e aí agora estou isolado e vão ter que me resgatar. E eu estou sem alimento, então eu vou ficar sem comer muito tempo, sem beber água, sem me nutrir. Aí o que acontece? Eu vou disparar muito glucagon no meu sangue. E vou ficar bem magro, bem seco, porque eu vou queimar toda a gordura pelo efeito de lipólise, e depois que eu queimar toda essa gordura, ainda vou entrar em quebra de proteínas. E aí é que você vai ficar bem desidratado e magro mesmo. Se não resgatar a tempo, vai a óbito. Então, os alimentos são absorvidos no intestino, né? A glicose aumenta no sangue, aí o pâncreas ele secreta a insulina, os órgãos e as células consomem essa glicose, o tecido adiposo reserva ela, a glicose normaliza no sangue, e aí a glicose vai para o fígado e fica armazenada em forma de glicogênio. Isso em condições normais, a pessoa não é doente e nem tem diabetes, você está se alimentando muito bem. Quem quiser tirar print dessa tela também é muito bom. É um esquema muito interessante. Posso mudar? Mudei. E aí o metabolismo dos carboidratos nas vias catabólicas. Primeira, temos a via da glicólise aeróbica pelo piruvato e a glicólise anaeróbica pelo ácido lático. Por exemplo, a glicólise aeróbica ela ocorre em alguns órgãos, e aí ela libera como produto de degradação o piruvato. E a glicólise anaeróbica ela ocorre, por exemplo, no músculo esquelético. Aí você libera ácido lático. Então, quando você faz exercício físico, você libera muito ácido lático, sabia? Pelos músculos. E aí é uma via anabólica, né? Anaeróbica, tá? E as vias anabólicas, elas são pela glicogênese, o ciclo das pentoses, a cadeia respiratória
e a gliconeogênese, que aí, o que que é gliconeogênese? Que caramba é isso? Veja, quando eu como açúcar, né, eu comi açúcar no pão, comi açúcar no café, eu falo açúcar, mas o açúcar é o carboidrato. Então, eu comi carboidrato na fruta, em tudo que vocês sabem que tem. Quando eu como, eu quebro ele e eles são quebrados até o nível de galactose, frutose e glicose, lembra? Depois, quando eu boto ele de dentro do meu fígado, aí ele se transforma em glicogênio de novo. Então, é um processo reverso. Aí eu chamo isso de gliconeogênese, tá? Então, os destinos metabólicos dos carboidratos dietéticos são... Tem muito carro de som passando aqui, tá enchendo o saco. E aí, o carboidrato da dieta, ele vem pela digestão no intestino delgado. Aí você vai ter açúcares simples, né? Que aí vai ter uma absorção no músculo pelo glicogênio. No fígado também, ele vai ser transformado e estocado como glicogênio. E também ele pode ser estocado e transformado em gordura também no fígado, tá? E para a liberação dessa absorção, sempre há um gasto de energia, por isso que tem um E ali, e o produto de gasto dessa energia nessa absorção sempre é o produto de CO2 e água. Então, por isso que todo o processo de absorção de açúcares simples sempre envolve um gasto de energia de ATP, lembra? E aí libera CO2 no sangue e água. Só que essa liberação de CO2 é justamente necessária porque quando a gente recebe o oxigênio das células, que a gente respira, né, aí ela vai para lá em massa, esse oxigênio, ele participa da síntese do ATP, como a gente aprendeu lá na metabolismo energético, né? E aí, veja que o ciclo, ele é o contrário agora. Eu absorvi tudo, usei ATP e liberei CO2. É por isso que o sangue leva o CO2 lá para o pulmão e libera para fora do corpo. Veja, gente, às vezes a gente não consegue entender. Caramba, por que eu respiro oxigênio e solto CO2 o tempo todo? Porque esse CO2 ele está vindo dessas coisas aqui que está acontecendo dentro das minhas células, da minha alimentação. Tudo no corpo é interligado. Então, imagina uma pessoa que tem um distúrbio metabólico, que é uma doença metabólica como diabetes, tudo isso fica bagunçado. Então, por isso que, não sei se vocês já chegaram perto de alguém que tem diabetes, ou já viram alguém que tem diabetes, ou tem na família. Ela geralmente ela tem um bafo forte, ela tem um cheiro forte na boca, ela tem uma respiração que sai um cheiro forte de dentro dela, porque ela tem um sangue com altos níveis de glicose. E aqueles altos níveis de glicose geralmente dá acidose, pode dar um pouco cetoacidose, e aí ela fica com corpos cetônicos acumulados no sangue. A urina desse pessoal também é muito forte o cheiro, entendeu? Por quê? Porque há um distúrbio. Então, o nosso corpo ele dá sinais quando alguma coisa está errada. Então, quando você tem uma pessoa que você conhece que ela tem um mau cheiro na respiração ou no hálito, mesmo fazendo uma boa higiene, é porque tem algum produto, esse mau hálito, esse mau cheiro, ele é alguma coisa que está acontecendo em níveis metabólicos, entendeu? Então, não é motivo de caçoar a pessoa, e sim de tratar, né? Então, digestão no intestino delgado. Quando não digerido, aí o intestino, as interações vão acontecer pela fermentação, e aí os ácidos graxos eles se tornam voláteis, e aí vai se transformar em resíduos, né? Então, quando há uma atividade de fermentação intensa, há o produto residual, que é o ácido pirúvico, né, como a gente viu, e o ácido lático. O fornecimento de energia sempre também leva à produção de ATP. Então, é necessário que eu tenha glicose, porque eu também vou necessitar de algumas partes. Através da glicólise na mitocôndria, não sei se vocês lembram disso, ela me favorece a produção de ATP, porque na célula a respiração celular é feita pela mitocôndria, e nesse processo de respiração celular eu tenho uma das fases que chama-se glicólise, que eu quebro a glicose que foi absorvida da alimentação, transformo o NAD e aquele NADPH em outros produtos como NADH e FADH, e aí vai me dar a lactase,
e aí o NADH vai se transformar em piruvato, que eu vou utilizar esse piruvato no ciclo das pentoses lá dentro da mitocôndria, e aí eu, com esse ciclo de pentoses, né, e toda a transformação que ocorre dentro da mitocôndria, que eu não vou entrar em detalhes, eu libero 3 moléculas de ATP. Olha que coisa fantástica. Então, da glicose inicial, eu fermento, eu consigo ter uma interação iônica com os NADs. Há um processo de fermentação que libera lactato. No citosol, no citoplasma, ocorre isso aqui. E na mitocôndria, o piruvato é reaproveitado com a junção do NADH e sempre em condições aeróbicas, o oxigênio tem que estar presente. E aí, dentro da mitocôndria, pela glicólise e o ciclo das pentoses, no processo de respiração celular, eu consigo a liberação de 3 moléculas de ATP e dióxidos de carbono, né, vindo da água. Só que lá no processo de respiração eu consigo 2. A terceira vem da glicólise. Então, são 3 moléculas de ATP, porque uma vem da glicólise. Então, a produção de energia e o fornecimento de ATP ocorre nesse formato, dentro da célula, começa no citosol e termina dentro da mitocôndria, me dando um produto, 3 ATPs. Isso em várias células, em várias mitocôndrias ao mesmo tempo. O que é glicólise? É a oxidação da glicose em ácido pirúvico, primeira etapa do catabolismo dos carboidratos. Então, nós temos eu tenho que absorver glicose, mas ela não vai ser, eu não vou ficar com aquela glicose inteira lá dentro, né? Se você pegar a molécula da glicose, ela é carbono, hidrogênio, né? E oxigênio, é C6, né? H12 e tudo mais. Aí você vê lá, a glicólise, ela vai ser quebrada, produto da quebra dela, que é a glicólise, é o ácido pirúvico, ela libera um ATP e forma a molécula de NADH. Quando o piruvato entra em ação, ele entra ele vai interagir com íons, forma o acetil-CoA, que é o ácido pirúvico com uma coenzima, que a gente chama, por isso que é acetil-CoA, e aí ocorre o ciclo de Krebs, que isso é uma palavrinha bem conhecida. Nesse ciclo de Krebs, há uma liberação de mais uma molécula de ATP, o CO2 também é liberado e forma-se o NADH. Aí 2 NADH, o primeiro vem da glicólise e o segundo vem do ciclo de Krebs, aí eu formo uma cadeia de elétrons. Nessa cadeia de elétrons, eu consigo formar mais um ATP pela cadeia de transporte de elétrons na quimiostose, né? Na quimiosmose, perdão. E nessa quimiosmose eu consigo produzir, através dessa interação de elétrons, uma molécula de ATP interagindo com o oxigênio e formando mais uma molécula d'água. O ácido pirúvico no citosol, ele é derivado, né, da formação de produtos da fermentação, e com mais um NADH, ele vai ser fermentado e aí ele forma o lactato, né? Que a gente vê também que é um produto, é um resíduo. E aí, na fosforilação da glicose, que é uma reação catalisada pela enzima, veja, nós estamos estudando bioquímica, só para situar vocês, porque é tanta informação que às vezes eu fico preocupado. Nós estamos estudando bioquímica. Dentro da bioquímica, eu tenho que estudar o metabolismo dos alimentos e um principal deles que a gente tem que aprender é o metabolismo dos carboidratos, que são açúcares. Aí a gente entende quais são as classes de carboidratos, como eles são organizados, essas moléculas bioquimicamente falando, e dentro delas, a principal delas que a gente estuda é a glicose, o metabolismo da glicose, porque ela é a que é quebrada, né, dentro para ser melhor absorvida nas células e ela é reaproveitada em vários processos metabólicos, aeróbicos e anaeróbicos, catabólicos e de oxidação, porque a glicose ela participa de manutenção da célula o tempo todo, para a formação de ATP, para a síntese de outros açúcares importantes e os resíduos também, que são, às vezes, reaproveitados para algum outro ciclo. Então, através dessa degradação e queima e quebra e fermentação de açúcar, a gente tem aí a formação de ATP. Então, por isso que a gente fala que os carboidratos são fontes energéticas primárias, porque através do carboidrato eu consigo sintetizar ATP dentro da minha célula, entendeu, gente? Por isso que o açúcar ele é energético, tá?
Então, a reação catalisada pela energia exoquinase dos tecidos e pela glicoquinase no fígado é irreversível, tá? Então, a exoquinase, ela tem uma alta afinidade, que ela tem um baixo e ela é inibida pelo produto, que é sempre açúcar. A glicoquinase, que é a menor afinidade, que tem alta KM e é uma alta velocidade também, e é não inibida pelo produto. Então, a fosforilação da glicose, ela impede a saída da célula de uma molécula carregada negativamente, e aí ela fica impossível de atravessar passivamente a membrana celular. Então, a fosforilação da glicose, ela é necessária quando você tem que passar você não vai ter digamos assim, uma liberação da glicose de maneira facilitada pela molécula, pela parede, pela membrana plasmática, porque agora essa molécula está carregada negativamente e ela fica impossível de ser atravessada pela membrana. Então, aí é uma maneira de você manter a glicose dentro da célula, porque você sabe que como tudo na bioquímica e no organismo vivo, eu preciso ter inibidores e catalisadores, não é isso? Eu tenho que ter aquele que ativa e aquele que inibe, né? A indução e a repressão da síntese, que são 11 e 19. Essa aula vai até 11h30? Essas Se o carinhas são senhor aqui. quiser ficar até 1 hora, tá de boa. Não, mas aí eu tenho aula 11h30, por isso que eu estou perguntando. Ah, Falta 10 entendo. minutos. Deixa eu só ver aqui uma coisa rapidinho. A gente está no slide 24 e vai até o 56. Essa aula é longa, como eu tinha dito. Então, eu vou só falar mais 2 slides para não ficar tão pesado. E aí vocês decorem para mim o slide de novo, porque senão eu vou esquecer. Indução e repressão da síntese. A glicose ou glucose, ela passa lá pelo ciclo inicial, ela vai formar, né, com a ação da insulina e do glucagon, né, quando a insulina está alta e o glucagon está baixo, aí ocorre quem? A glicólise. Lembrem-se disso. Insulina alta, quebra de glicose, glicólise. Como é que ocorre a glicólise? Pela fosfofrutoquinase, que é uma enzima que transforma a glicólise na frutose 6-fosforase, entra-se a quebra de várias moléculas para formar a frutose 1,6-biofosforase. Quando eu tenho um nível elevado de glucagon, aí vai ocorrer a gliconeogênese, que eu vou reaproveitar resíduos da frutose 1,6-bifosforato, e aí eu consigo sintetizar glicose a partir desses produtos. Então, eu consigo fazer um ciclo reverso para manutenção da minha glicose, da minha frutose e da minha glicose por mais um tempinho, enquanto eu não tenho suprimento de alimento externo, né? Como o ciclo ele é contínuo, a frutose 1,6-biofosforato, ela vai também se transformar nos fosfoenolpivurato através de um ciclo de elevados níveis de insulina. Nisso, quando eu tenho muita atividade dessas células, né, fazendo ali o uso desses produtos da glicose, com gasto de ATP sempre, né, a alanina e o citrato entram em ação, ocorre uma quebra pela piruvato quinase e aí forma a molécula de piruvato. Se eu tiver uma elevada nível de glucagon no sangue, aí a célula entende que eu vou ter que passar a não mais fazer glicólise, mas sim a gliconeogênese. Então, eu faço o ciclo contrário. Eu reaproveito um pouco do piruvato, que foi liberado da primeira etapa da indução e da repressão da síntese, e aí, para que eu não continue quebrando glicose, porque eu estou com pouco alimento, o glucagon está dizendo isso, aí eu faço o ciclo reverso, e aí ocorre a gliconeogênese para dar um estoque mínimo, para utilizar o estoque mínimo de glicose como produto de degradação da atividade celular. Então, é uma economia, né? A produção de acetil-CoA a partir do piruvato, como que ocorre?
Lembre-se, o piruvato, ele é um produto de degradação de quem? Da glicólise, não é isso? Voltando aqui, ó, a glicólise ocorre, né, aqui quando eu tenho a glicose entrando, na primeira fase pela fosforofructonase e na segunda fase pela piruvato quinase. Quando eu tenho um piruvato já formado, que é essa molécula aqui, nessa configuração, eu vou ter uma outra enzima, que é a piruvato desidrogenase complexa, que ela vai agir, né, nessas reações químicas aqui e forma o acetil-CoA. E para que eu preciso formar acetil-CoA? Onde é que eu vou usar acetil-CoA? Eu vou utilizar acetil-CoA aqui, ó, na minha glicólise, para eu pegar os ADPs que sobraram do produto de degradação inicial, e desses dois ADPs eu faço uma reabsorção, acumulo esses ADPs para voltar, né, no ciclo de gliconeogênese, e aí eu posso, através desse novo ADP, esperar apenas um citrato e um hidreto, e aí eu consigo formar novamente uma nova molécula de ATP através dos ciclos contínuos de oxaloacetate, né? A oxaloacetate, ela ajuda nesse ciclo reverso, que a gente chama de gliconeogênese, e aí eu preciso que o piruvato ele se transforme em acetil-CoA para que esses processos continuem e sejam úteis em momentos de disparo. Então, eu parei no slide 25, anotem aí. E a gente finaliza por aqui hoje. E aí, semana que vem, aliás, sábado, nós temos nosso encontro às 18, vale um ponto. Não vou pedir relatório, mas eu vou pedir uma lista de presença prévia, porque na hora eu vou só conferir